Já parou para pensar que um dos nossos maiores desafios como mães é se tornar comprometida além da nossa rotina materna? Pois é algo que parece tão simples e tão óbvio, né, aos nossos olhos, mas a gente sabe o quanto a nossa rotina de mãe acaba nos atropelando e a gente coloca vários planos e às vezes vários projetos em segundo plano. Só que, gente, eu venho trazer aqui para vocês a seguinte reflexão. Quando a gente pensa na oportunidade de estar perto dos nossos filhos, só que tem a necessidade de estar gerando uma renda e a gente quer gerar uma renda, até porque a gente não tem por que abandonar o nosso lado profissional pelo ser materno, e é essa reflexão que eu vou estar trazendo sempre aqui para vocês. A gente precisa de um comprometimento. É a base de tudo, né, gente? Então, assim, a gente como mãe, a gente se compromete ao longo do dia com várias situações. Dá um exemplo aqui de várias idades, né? Aí, se a gente tem um bebê mais novo, a gente tem um comprometimento de ter um acompanhamento mensal de consultas aos médicos. E muito raramente a gente deixa de ir. Só num caso muito extremo. Na nossa mente já está condicionada aquele compromisso. E ali, ó, fielmente, como mães, cri-cris, estamos lá cumprindo esse compromisso. Imagina vocês também, como mães de filhos maiores, que tem aquele horário certo de estar na escola. Todos os dias ele está lá. Um comprometimento que você tem com o seu filho. Outro comprometimento. Só que todos esses comprometimentos, eles já estão tão de forma automática na vida da gente que a gente nem percebe o quanto a gente já consegue dedicar uma boa parte do nosso dia para um compromisso que a nossa mente já está condicionada e realmente é extremamente importante e a gente não deixa de cumpri-lo, né? A gente exerce muitas vezes um esforço que já está tão automático na nossa rotina, por mais que a gente tenha uma noite mal dormida ou a gente tenha algum outro compromisso antes daquele horário, tudo a gente dá um jeito de estar cumprindo aquele compromisso firmado conosco, né, e com o bem-estar dos nossos filhos. E assim, gente, também é quando a gente escolhe empreender. Esse comprometimento, ele também deve existir. Camila, eu ainda tenho dificuldade de enxergar como eu faria isso dentro da minha rotina como mãe. Da mesma forma que a gente entra em contato com a recepcionista do consultório do médico dos nossos filhos e ela vê uma disponibilidade de horário e você tenta encaixar a sua rotina dentro daquele horário disponível, assim é o seu negócio. Uma vez que a gente escolhe estar empreendendo e a gente tem essa rotina dentro de casa que é muito incerta devido às nuances mesmo de mãe, compromissos com dentro de casa e tá cuidando dos filhos, a gente sabe de tudo isso. Porém, a gente já tem aqueles compromissos firmados e a gente cumpre. Então, da mesma forma, a gente tem que encarar o nosso negócio, certo? Digamos que pela parte da manhã a gente consegue estar um pouco com um horário mais disponível. Então, dentro daquele horário que você tem disponível, você vai estar cumprindo as obrigações do seu empreendimento. Ou não, se da parte da manhã é bem complicado para mim, é bem corrido, então é mais fácil para mim encaixar pela parte da tarde. Ah, Camila, mas no meu caso, como é que eu faço se eu tenho um bebê pequeno? Então, o horário que a gente tem um pouco mais flexível é à noite. Então, assim, gente, na verdade, o que eu quero trazer para vocês aqui como reflexão em relação ao comprometimento é a determinação, né? A gente sabe que para a gente conseguir transpassar toda essa nuance que a gente sabe que existe, sabe que a gente vai estar enfrentando, de estar saindo um pouco do planejamento em relação ao horário, tá tentando encaixar ou flexibilizar ou tentar mudar, né, cumprir mesmo aquele compromisso, aquela atividade que a sua empresa vai estar precisando. A gente sabe de tudo isso,
Mas uma vez que a gente tem internalizado a necessidade do comprometimento e a determinação para fazê-lo, da mesma forma que a gente faz com a rotina dos nossos filhos, a gente consegue ter um entendimento muito mais claro, né? Uma visão muito mais natural desse processo do comprometimento. Porque assim, gente, mãe é um ser humano que persiste em tudo que precisa fazer para os filhos, né? Eu sou ali persistente porque eu preciso estar vendo tudo bem direitinho no quarto do meu filho, tudo bem direitinho em relação às tarefas dele na escola, ou se você tem um bebê pequeno, assim, ver direitinho se tem o estoque dele de fraldas, se tá faltando alguma coisa, se não tá. Hoje eu vivo as duas realidades, né? E aí, se a gente tem esse compromisso de estar tendo esse acompanhamento, né, tendo essa rotina, com a nossa coragem e força como mãe, tudo isso pode ser transferido no olhar do negócio, para que ele se torne também um filho. Ele se torne, até porque ele não deixa de ser, né? Quando a gente se dedica realmente, né, e tem a determinação de alcançar aquele objetivo tão almejado, de conseguir realmente gerar uma renda dentro daquilo que você quer fazer, né, que você se propõe a fazer e queira fazer com paixão, é uma sementinha sem precedentes. A paixão, ela tem que existir em tudo que você faz. Se o que move a gente em relação aos nossos filhos é o amor e a paixão que a gente dedica a eles, não pode ser diferente quando se trata do nosso negócio, do nosso empreendimento. Então, colocá-lo também como prioridade no seu dia, colocar ele como prioridade na sua rotina, né? Traçar mesmo um planejamento, uma agenda, sabe, diária, semanal e mensal, de cumpri-lo, né, dentro dessa rotina. Isso eu falo assim, gente, porque eu vivo isso, eu realmente vivo isso. Tudo que eu divido aqui com vocês é o que está funcionando para mim, né? Essa rotina incerta em relação aos nossos filhos, né? E quando entra férias, então é um turbilhão de coisas. Mas a gente precisa realmente cumprir aquele horário. Quantas vezes o meu mais velho, de 6 anos, chega pra mim: mamãe, bora, vamos brincar? Eu falo: filho, agora não é o momento. A mãe vai separar um momento para estar com você, mas agora não é o momento. A mãe agora precisa trabalhar. E aí é ir disciplinando, porque criança, gente, o bichinho inteligente é criança. Então, uma vez que você vá plantando aquela sementinha com rotina, toda vez que você precisar realmente se dedicar ao que você empreende, eles já vão assimilando aquilo de maneira muito natural, né? E quanto aos bebês menores, eu compartilho aqui o que funciona pra mim. Quando meu pequeno dorme, ou quando ele tá quietinho, ou se ele tiver já todo cuidado, banhozinho tomado e tudo, eu coloco do lado e vou trabalhar. Aqui a ideia é de estar passando para vocês toda uma visão de que a gente sabe das dificuldades, elas existem. Não estou passando pano ou inventando um conto de fadas, até porque ele não existe. O conto de fadas sim não existe. Mas a rotina e a possibilidade de você estar com seus filhos e ser capaz de gerar uma renda, ela sim existe. Mas para que ela seja possível, você precisa realmente criar um hábito, né? Você precisa criar uma rotina para você. Da mesma maneira que existe a rotina para os seus filhos, você criar uma rotina para a sua empresa. O entendimento claro que a gente precisa ter é que para que tudo flua e para que tudo realmente tenha uma chance muito grande de dar certo, nós como mães e mulheres precisamos entender e estarmos dispostas ao sacrifício. Sacrifício mesmo, né? Enquanto a gente está começando, iniciando, né, todo esse processo de entender como fica a rotina, de encaixar uma nova realidade, né? De entender onde você se encaixa dentro desse processo de mãe, mulher, profissional, empreendedora, né? Especificamente falando. Você realmente vão passar por
os sacrifícios que são necessários nesse processo. Mas com todo sacrifício também se colhe bons frutos. Então, realmente, para todo esse processo, essa mentalidade ela tem que existir. E aí passa a ser, inclusive, natural todo o processo, toda a nuance que você vai precisar estar transpassando. É entender mesmo assim que você precisa se entregar a um propósito. É um propósito, né? Você tem um propósito de vida, gerar renda e estar com meus filhos. Isso, gente, quando a gente consegue ter um entendimento, uma visão melhor de mundo, você consegue trazer uma nova realidade para a sua vida que muitas vezes você nem se deu a oportunidade de enxergar, tentando comparar uma situação de uma outra pessoa ou a realidade de uma outra pessoa, se encaixar no que você realmente queria. Eu costumo dizer que antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, vocês precisam parar e fazer uma autorreflexão. O que vocês realmente querem na vida de vocês, né? Quando você deixa de negar realmente o que você quer, você para de sofrer. Você para de se indagar, né? Você se questiona como você vai trilhar essa transição, como você vai trilhar esse caminho. Mas a certeza já te impulsiona para qualquer decisão que você venha tomar, né? Toda essa base, gente, todo esse compartilhamento em relação ao comprometimento, ele tem que ser internalizado de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito natural. Porque quanto mais natural você enxerga esse processo, mais fácil vai ser de você ter um sucesso mais rápido, ter um retorno mais rápido daquilo que você venha a fazer, né? Tudo parte da postura, tudo parte desse entendimento, tudo parte desse trabalho mesmo mental que a gente precisa ter. Isso acaba conduzindo a gente não somente na nossa vida profissional, mas pega tudo que está ao nosso redor, toda a nossa vida que está ao redor. Então, eu desejo para vocês mesmo essa reflexão do quão importante é o comprometimento e não fiquem só na reflexão, por favor. Pratiquem. Você que já está começando a empreender, ou você que ainda vai passar por essa transição, ambas as realidades vocês já podem estar praticando. Que aí vocês vão ter um esclarecimento melhor do que vocês querem fazer, de como vão fazer, dentro de toda essa rotina, dessa nuance de ser mãe. Espero vocês no próximo vídeo.